Nesse exato momento em que você está assistindo esse editorial, está iniciando agora a sessão de sabatina do Flávio Dino dentro da CCJ. E aí, o que a gente tem hoje de apuração são números que ainda deixam em dúvida. Não se tem ao certo, vai ser uma incógnita, vai ser uma surpresa o que vai acontecer com o Flávio Dino. Se ele vai entrar ou se ele vai ser rejeitado, ninguém tem certeza de nada. Porque, por um lado, há aqueles, como o próprio Randolfo Rodrigues, que falou que Flávio Dino consegue alcançar 50 votos. Ele precisa de 41. Já a gente percebe que a ação do Lula, no sentido de exonerar 3 ministros, que são senadores, e mandá-los para votar com o Flávio Dino, mostra que o Flávio Dino não conseguiu tanto resultado, inclusive em conquistar os suplentes desses senadores que estão na gestão Lula. Ou seja, será que a coisa está tão boa a ponto do Lula ter que partir para esse desespero, esse ponto de desespero, de exonerar ministros para que eles voltem ao Senado para votar no Flávio Dino? Pois é, então é uma verdadeira incógnita. Eu, particularmente, eu tenho um posicionamento, e até é divergente de muitos de vocês. Eu, infelizmente, perdi a fé em muitos políticos. Então eu já não acredito que os senadores votarão livre de suas convicções na rejeição do Dino. Na minha visão, Flávio Dino hoje será aprovado e entra para o STF. Mas pode ser que eu esteja enganado. Torçam para que eu esteja enganado. E o ponto, como que será? Acontecerá o seguinte, a reunião que começa agora na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, ela precisa da maioria dos presentes para votar os 2 pareceres que existem. Um dos pareceres é do Jacques Wagner, que é do PT, o outro parecer é do Everton Rocha, do Maranhão. Esses 2 pareceres serão lidos na CCJ e a maioria dos presentes que estiverem na CCJ farão as sabatinas, perguntarão e votarão se aprovam ou desaprovam Flávio Dino. Então ele tem que passar primeiro nessa fase da CCJ. Ali na CCJ, o senador vai fazer uma pergunta, o Dino responde, o senador pode rebater a pergunta e vai ter o direito à tréplica, a última fala do Flávio Dino. Vai seguir esse contexto com os que estiverem dentro da CCJ. Terminando o oitivo ali na CCJ, se Flávio Dino passa por essa primeira fase, vai para plenário. E aí, em plenário, ele precisa de 81 votos, de 41 votos, perdão. São 81 senadores. A maioria simples é 41, ou seja, 41 quer dizer que já tem a maioria simples e o Flávio Dino entra. Garantido mesmo que já declararam voto, até agora, 21 senadores declararam voto para o Flávio Dino. 20 disseram que não. E o Flávio Dino estava tentando conseguir votos, conquistar votos, juntos aos evangélicos. E agora, vocês vão ver se os evangélicos rezaram pela cartilha do Dino ou se não. Então a gente vai estar acompanhando. Provavelmente isso vai se estender pelo dia todo. O segundo editorial, provavelmente, se eu tratar de algum tema relativo ao Flávio Dino, eu trago aqui para vocês, mas provavelmente não. Que a gente vai trazer um parecer assim mais concreto lá para o quarto editorial do dia, terceiro ou quarto editorial. Beleza? Então a gente vai acompanhar. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Já está iniciando a sessão agora. E aí, é uma incógnita ainda. Essa decisão do Lula de exonerar 3 ministros para votar a favor do Dino mostra que ele não está tão bem assim, não tão folgado, tá? Então, vamos ver o que vai dar isso aí. Outra questão, vamos falar da Janja. Vocês viram o que aconteceu com a primeira-dama, a Janja, em relação ao ataque hacker na conta do X, antigo Twitter dela. E aí, aconteceu um ponto que eu cantei a pedra. Os comentários era coisa de moleque, né? Eu falei isso para vocês. 2 menores de idade estariam envolvidos no ataque hacker e o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, autorizou e a Polícia Federal fez buscas em Minas Gerais para apuração de ataque hacker à Janja. A Polícia Federal está cumprindo 4 mandatos de busca e apreensão em Minas Gerais para investigar o ataque hacker que aconteceu na conta da Janja no X, antigo Twitter. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
Vamos lá. Pelo teor dos textos, pelas mensagens postadas, era visível que aquilo era coisa de moleque, né? Era algo, sabe, bobo, uma coisa bem tosca que postaram ali. É um crime, não deixa de ser crime. E assim, eu repudio qualquer tipo de ataque. Eu sou um cara que pauta pela democracia, né, e acho que se vai fazer oposição, tem que ser uma oposição séria, discutida, esse tipo de questão. Para quem faz isso, para mim, é um criminoso. O cara que invade conta dos outros, seja do Moro, né, senhores, ou seja, da Janja, é um criminoso. Para mim, isso é bandido. Agora, o ponto é, esses ataques aí, nitidamente, era coisa de moleque, né? Então, dois menores já estão envolvidos, se tiver algum adulto, que pague. Agora, chamou atenção um ponto aqui. Então, tem uma crítica muito grave como advogado, como jurista a ser feita. O ministro Alexandre de Moraes determinou a busca e apreensão pela Polícia Federal. É perigoso demais. É muito mais perigoso do que você imagine, tá? Por quê? Primeira-dama não tem foro privilegiado. Primeira-dama não, de forma alguma, tem qualquer direito a que um ministro do Supremo Tribunal Federal determine questões como essa sobre ela. Então, hoje, a gente vê uma inversão às regras do Estado Democrático de Direito. Direito tem lei, tem regra. Para ser um aplicador da lei, tem que observar as leis que existem. E isso de algum tempo, não vou falar nem desde o 8 de janeiro, desde algum tempo, a gente vê que juízes, principalmente do Supremo Tribunal Federal, estão simplesmente, sabe, criando novas regras sem que elas existam no ordenamento jurídico. Por exemplo, dar foro privilegiado à primeira-dama. E aí podem até usar argumentos esdrúxulos do tipo, não, mas citou o presidente, falou que a Janja trai o Lula com o Neymar, então citou o presidente, como o presidente tem foro, a Janja entra. É balela, tá? É balela. O que a gente percebe hoje é que para blindar Lula e Janja, o Supremo Tribunal Federal vem violando regras, inclusive de competência e de foro. Primeira-dama não tem foro privilegiado. E não tem argumento jurídico que justifique essa decisão ter sido tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, juiz de primeira instância. Deveria ter tomado essa decisão. Então, é muito, muito perigoso a gente ver que as normas do direito brasileiro simplesmente são afastadas, ao bel prazer. Vamos lá, vamos falar de um ponto agora interessante. Bolsonaro esteve em Lusiânia, em Goiás. Para quem não conhece, Lusiânia é uma cidade linda, fica ali no entorno de Brasília, lá do meu Goiás, maravilhoso. E o Bolsonaro foi homenageado em um ginásio lotado lá de Lusiânia, e é o aniversário da cidade, então deixo aqui, desde já, meus parabéns aos 277 anos de Lusiânia. E o Bolsonaro participou de um evento ao lado do governador Ronaldo Caiado, que estava muito satisfeito, deu honras ao Bolsonaro também. E o Bolsonaro foi homenageado nesse evento e recebeu o título de cidadão lusianiense. Tá? O pessoal, para quem não sabe, de Lusiânia é lusianiense. E o estádio lá ficou lotado, a quadra ficou lotado, o ginásio ali, onde o pessoal foi justamente para ver o Bolsonaro. A presença de Bolsonaro reuniu milhares de apoiadores em um ginásio no centro da cidade, vestido com as cores da bandeira nacional. Os presentes cantavam em conjunto as palavras de apoio ao político e chegaram a gritar mito para o ex-presidente. O título de honra é dedicado a Bolsonaro e é de indicativa do vereador Leozin Roriz, do MDB. A ação foi aprovada pelos demais vereadores em novembro deste ano, ou seja, os vereadores votaram a lei que deram o título de cidadão lusianiense a Bolsonaro. E aí, o fato desse ginásio estar lotado hoje me chama a atenção para muitos comentários que vocês fizeram aqui sobre o dia 10, sobre as manifestações que aconteceram, que eu disse, foram manifestações menores do que as que aconteceram no dia 26. Foi a impressão que eu tive, também não posso confirmar que foi, pelo menos em Brasília foi pequena, mas eu já fiz a análise para vocês, falei que foi uma grande vitória porque é o povo vencendo o medo de ir para as ruas e também
a manifestação de São Paulo, que aconteceu na Avenida Paulista, a impressão foi que foi um pouco menor, tá? Um pouco menor. Então, no dia 26, tinha gente de um lado, de outro, foi computado 13 mil pessoas, estava grande, mas deu a impressão de que essa do dia 10 estava um pouco menor. E aí, o fato do Bolsonaro comparecer a um ginásio e lotar de pessoas me fez antenar para um questionamento que vocês fizeram. E se nas próximas manifestações Bolsonaro estiver lá? Será que o povo vai? Vamos falar da próxima manifestação na Avenida Paulista. Não estou falando que vai acontecer, mas e se o Bolsonaro estiver lá? Muita gente colocou, não, mas foi menor porque o Bolsonaro não estava. E se o Bolsonaro tivesse, ele arrastava multidões. Será? Como é que seria? Coloca no comentário. E a próxima enquete que eu vou colocar vai ser justamente nisso. Se o Bolsonaro comparecesse às manifestações, você acredita que voltaria a ter muito mais apoiadores? Eu acredito que sim. E você? Coloca no seu comentário. Vamos falar agora de exatamente duas derrotas da esquerda dentro de São Paulo. A primeira dela, o Major Meca publicou, aprovada a reforma administrativa na Alesp. E olha só que coisa boa. Serão extintos, retirados, 4.707, quase 5 mil cargos comissionados. A projeção com a economia, com a reforma, são estimada em 120 milhões por ano de economia. É o estado de São Paulo mais enxuto. E aí, o Major Meca, deputado, escreveu o seguinte: eu votei para um estado mais enxuto, com menos cabides de emprego, mais economia e mais qualidade de vida aos cidadãos. Pois é, a esquerda está soltando espuma pela boca. Ontem eu estava olhando as publicações de alguns deputados da esquerda revoltados, falando que é o desmonte do Estado, que a população vai sentir falta desses servidores. Balela, só servem para sugar os cofres públicos. Outra vitória que aconteceu também, e essa foi publicada pelo Rubinho Nunes, que é vereador do município de São Paulo, e trouxe mais uma derrota para a esquerda, né? Urgente, derrota para Boulos. Aprovamos, em primeira votação, a revisão da lei de zoneamento de São Paulo. Derrota para o Boulos. Conseguimos aprovar em primeira votação a revisão da lei de zoneamento de São Paulo. Até hoje, pagamos caro pela incompetência urbanística das antigas gestões. A gestão Haddad, em específico, foi catastrófica. Durante seu mandato, a única coisa que cresceu em São Paulo foi a Cracolândia. O PSOL de Guilherme Boulos e o MST tentaram tumultuar todo o processo. Entraram na justiça e perderam. Agora, com a aprovação da revisão da lei de zoneamento, a Câmara Municipal sepulta o urbanismo esquerdista que vigora há décadas na cidade de São Paulo. Eu, como presidente da Comissão de Política Urbana, me sinto honrado de ter conduzido esse processo. Derrota para a esquerda, vitória para os paulistanos e para São Paulo. Parabéns aos envolvidos. E a grande questão é a seguinte: vocês têm que explicar o que isso quer dizer, né? Porque o pessoal fica meio perdido. E esse aí é o papel que a gente tem aqui. Ó, a consultoria Imagem escreveu. E o que isso quer dizer? O que mudou na lei? Me explica, quero entender. Então, bora explicar para vocês. O que a lei de zoneamento diz? A lei de zoneamento urbana, ela coordena o crescimento da cidade. Então, de certa forma, no intuito de evitar o aumento do preço dos imóveis ou de fazer com que esses imóveis realmente tenham um preço mais elevado, o zoneamento diz onde determinadas empresas, determinados mercados poderão atuar. Então, por exemplo, o centro de São Paulo, você não pode montar determinadas indústrias, você não pode montar determinados serviços, porque ali, se você montar, o preço do imóvel ali tende a subir, atrapalhando a vida das pessoas. Só que, na verdade, não é bem isso que acontece, não. O que eles querem fazer? Eles querem reformular esse zoneamento e o intuito principal é permitir que o mercado chegue até o centro da cidade, que possa se abrir novas lojas, escritórios, que o centro da cidade se torne algo mais competitivo. E assim, abre espaço para que aquela turma da Cracolândia, aquela turma que deixa a cidade ali mal alocada ali no centro da cidade, naquelas regiões, saiam dali. Então, na prática, se você abre o comércio
iniciativa privada, segurança privada, tende a fazer com que aquela região desenvolva. Se você pegar hoje em São Paulo, por exemplo, na região da Sé, que é uma região ali mais movimentada de São Paulo, tem bastante vagas de empregos. Se você pegar ali a região da Tiradentes, por exemplo, é uma região que falta emprego. Então, o que o zoneamento urbano faz? Ela falou, aqui na Sé você não pode colocar mais empresas. Lá no Tiradentes, agora, se você quiser, nós vamos dar isenção de impostos para quem montar empresa lá. É assim que a lei do zoneamento faz. O que essa reforma agora vai fazer? Ela vai rever todo o plano de zoneamento que a esquerda tinha feito, estagnando assim o centro da cidade. Então, para mim, é uma coisa positiva. Lógico, tem que ser bem feito. Eles aprovaram a possibilidade de mudança, falta agora expor ali como que vai ser esse zoneamento, como que vai ser feita toda essa estrutura. Mas na minha visão é algo positivo, eu dou parabéns aí para o Rubinho e para todos os envolvidos. Vamos lá, mais uma matéria para você ver aqui a diferença, né, de tratamento, de novo citando o Major Meca aqui. A Unidade Popular, ou UP, é o partido político que estava envolvido lá naquela depredação lá na Sabesp. Você lembra o dia que teve a votação na Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? Lá na Assembleia chegou uma turma de esquerdista e tentou quebrar o vidro, atingir um policial, lembra disso? Pois é, aquela turma foi presa, mas já está na rua, né? Não tem nada a ver, né? Se tivesse com camisa verde e amarela, você sabe que era 11 meses de cadeia no mínimo, tá? E sem direito a abrir a boca para se defender. Só que não. É diferente, não ficaram nem 24 horas presos, já estão soltos e atendidos pelo Ministério dos Direitos Humanos. Hoje, dia 12, estivemos em reunião com o ministro Silvio Almeida, onde foram relatadas as ilegalidades e violências promovidas pela Polícia Militar de São Paulo, contra os que lutavam em defesa da água e contra a privatização da Sabesp. E está aí o pessoal em reunião com Silvio Almeida. O Major Meca escreveu o seguinte: 2 pesos, 2 medidas. Esse é o pessoal que depredou, agrediu e feriu pessoas na Alesp, sendo recebido pelo ministro de Direitos Humanos, enquanto os presos de 8 de janeiro estão morrendo nas cadeias. Nós temos as imagens e essas não são excluídas e muito menos retidas. Estão à disposição da justiça. E aí, enfim, será que o policial que se feriu foi recebido pelo ministro dos Direitos Humanos? Eu acredito que não. Será que o policial foi ferido? Será que isso aí foi considerado um ato antidemocrático pelo Ministério dos Direitos Humanos, que pede sem anistia para o 8 de janeiro? Não. Nosso Brasil tem 2 pesos e 2 medidas. Já não dá mais para confiar na letra da lei, infelizmente, tá? Porque se todos fossem iguais perante a lei, igualdade de tratamento. Tanto para quem agiu de forma criminosa, assim, no dia 8 de janeiro, como também para quem agiu de forma criminosa, também na Alesp, tentou depredar patrimônio público, é um crime. É simples. Respondam iguais. Ponto. É assim a minha visão. Vamos lá. O Lupion deu aqui a deixa para que o Lula sofrerá uma grande derrota, provavelmente, aqui na quinta-feira. O veto de Lula sobre o marco temporal será derrubado na quinta-feira, diz o presidente da Frente Parlamentar do Agro. O presidente da Frente Parlamentar do Agropecuário, Pedro Lupion, garantiu que já está decidido que o veto ao marco temporal das terras indígenas será derrubado. O deputado afirmou, nesta terça-feira, que a sessão do Congresso Nacional marcada para quinta-feira, 14/12, em que serão analisados os vetos presidenciais, não deve ser adiada e será bem movimentada. Vamos falar do marco temporal. O marco temporal é uma tese que foi criada pelo Congresso Nacional. Segundo o Congresso Nacional, os índios que estavam em suas terras quando a Constituição foi criada, em 1988, eram donos dessa terra. Depois de 1988, não dava para índio invadir terra e falar que aquela terra era dele mais. É o posicionamento que sempre figurou até agora pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional. O STF veio e deu uma votação tirando essa tese. Na visão do STF, qualquer índio que invadir hoje, você tem uma fazenda, produtora, se o índio falar, olha, achei um cocar ali que é dos meus ancestrais,
os índios são donos daquela terra. Então, acabou com o marco temporal. O Congresso não gostou nada disso. A Frente Parlamentar do Agro não gostou nada disso. Articulou e, pasmem, em minutos, 4 minutos, foi feita a votação no Congresso Nacional e aprovou uma lei derrubando a tese do STF, falando, não, aqui quem vai mandar é o marco temporal. Beleza. Mas depois que o Congresso aprova, precisa do veto ou sanção do Lula. E aí foi enviado para o Lula. O Lula tinha duas opções. Ou estaria com o STF, que derrubou o marco temporal, ou estaria com o Congresso, que ressuscitou o marco temporal. Lula continuou com o STF e deixou o marco temporal mortinho, vetou. Só que o Congresso tem mais força na criação de leis do que o Lula. Lembra? Criar leis, função típica do Congresso. É o Congresso que faz lei, não é nem STF e nem Lula, tá? E nem o Executivo. Então, volta para o Congresso, que pode agora, se tiver maioria absoluta na votação, derrubar o veto do Lula. E se derrubar o veto do Lula, é uma derrota tanto para o STF e para a turma da esquerda aí que defende o fim do marco temporal, quanto para o Lula também, que tem a militância ali a seu favor, e deixando de derrubar mais uma derrota aí para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá, o último ponto que eu vou falar para vocês é uma fala que foi reverberada aqui pela Folha de São Paulo. O Paulo Martins, que é deputado, publicou essa matéria aqui que diz o seguinte da Folha de São Paulo. Se for necessário endividamento, fazer endividamento para este país crescer, qual o problema? Diz o Lula. Então, durante um discurso, o Lula falou, olha, se a gente precisar enfiar o pé na jaca e fazer dívida doidado para fazer o país crescer, vamos fazer isso acontecer. Abre aspas. Se for necessário este país fazer endividamento para este país crescer, qual o problema de você fazer uma dívida para produzir ativos produtivos para este país, para investir em matemática? Questionou Lula. E aí, foi republicado aqui pelo Paulo Martins, e a grande questão é, você confia em deixar o Lula fazer mais dívida? Você acha que vai voltar ao normal? Vamos lembrar que a Dilma destruiu o país. A Dilma deixou um rombo tão absurdo que foi maior do que os últimos 170 anos no Brasil. Não sou eu que estou dizendo. E olha que ela foi eleita economista do ano. Tá? Foram técnicos da Universidade do Rio de Janeiro, da UFRJ. Não sou eu não, eu tenho como provar, mostrando o estudo para vocês, que foi divulgado aqui, salvo engano, até na própria Terra também foi divulgado aqui o estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí o Lula falou que se precisar endividar é para crescer o país. Só que o líder do governo Lula acabou desmentindo o Lula, gente. Se tiver que se endividar, ou seja, fazer déficit, vamos fazer. Ou a gente não ganha a eleição, diz o líder do governo. O José Guimarães, líder do governo na Câmara, defendeu mobilizar bem a militância para garantir vitórias nas eleições de 2024. José Guimarães é o líder do governo, ele é muito conhecido por aquele evento onde um dos seus assessores foi pego com dinheiro na cueca, lembra? Pegou até um apelido pejorativo em função disso. E aí ele falou, se a gente tiver que fazer dívida, é para ganhar a eleição. Pois é, e aí, quem que você acredita agora? O Lula diz que se fizer dívida é para o Brasil crescer. Já o José Guimarães diz que fazer dívida é para o PT ganhar. E aí você toma a sua decisão. Qual dos dois você acha que está falando a verdade? Eu estou acreditando mais no José Guimarães. Pode ter certeza. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado por ter ficado em mais um editorial. A gente volta ao meio-dia. Se tiver alguma informação já da sabatina do Dino, eu trago para vocês. Senão vai ficar no terceiro ou quarto editorial. Combinado? Obrigado por ter ficado conosco. Prazer enorme estar sempre aqui com vocês. E gratidão pela confiança em estar recebendo as notícias, as informações do dia aqui conosco. Grande abraço.